Nesse vídeo você vai aprender o que é ter o poder de gastar bem e como desenvolver a sua inteligência financeira para você poder fazer boas escolhas e conduzir a sua vida de maneira equilibrada, sabendo direcionar o seu dinheiro para as áreas que mais importam na sua vida. Porque afinal de contas, quem é que não quer ter uma vida boa, né? Além disso, dar o melhor para quem ama. Minha mãe, por exemplo, ela tem mais de 60 anos. É importante ela ter um convênio. Quando eu tiver filhos, eu vou querer colocar eles em escolas boas, pagar bons cursos. Cada um tem uma prioridade diferente. Tem gente que vai querer viajar, outros fazer um intercâmbio, talvez uma faculdade, talvez juntar um dinheiro para tirar um ano sabático. Quem sabe? Cada um é um ser único. Mas só direcionar o dinheiro não é o suficiente. Como que você vai fazer isso sem saber o que realmente importa para você? Por isso é importante você se autoconhecer, não caindo nas armadilhas do seu cérebro e entendendo como seus desejos funcionam e como controlar os seus impulsos consumistas, para você ter mais foco nas coisas que você deseja e poder realizar os seus sonhos num espaço de tempo mais curto. O poder de gastar bem te dá autonomia para você recalcular a rota sempre que necessário. Sempre que você mudar de momento de vida. Seja porque você perdeu um emprego e teve que ganhar menos a moto. Tanto se você perdeu o emprego e passar a ganhar menos, quanto passar a ganhar mais. Vamos dizer que você foi promovido e começa a ganhar mais. O poder de gastar bem te dá essa autonomia de você poder recalcular a rota sempre que mudar. E além do mais, tem os efeitos colaterais, que é diminui a sua ansiedade e te dá tranquilidade para você poder deitar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque você já se pegou pensando na seguinte frase: meu Deus, nem é o fim do mês ainda e eu já tô sem dinheiro e ainda tem conta para pagar. Eu só vivo para pagar boleto. Ou já foi no shopping e comprou alguma coisa e pensou o seguinte: eu poderia ter gasto esse dinheiro com outra coisa. Como se você tivesse se arrependido da compra que você acabou de fazer. Se esse é o seu caso, com certeza isso aqui é para você. Porque você já deve ter visto por aí que o que tem na internet não é o suficiente quando o assunto é finanças. E é bem provável que talvez você já tenha tentado e pensado assim, que o problema é você. E que talvez a sua situação não tenha mais jeito. Principalmente se você for desorganizado financeiramente. Você queria investir o máximo o seu dinheiro, porque você acha que é assim que você cuida bem do seu dinheiro. E você só não faz isso porque nunca sobra dinheiro no final do mês. O poder de gastar bem é para quem quer ter autonomia e entender que cuidar bem do seu dinheiro vai muito além do que fazer bons investimentos. É saber fazer escolhas para cada momento da sua vida. É descobrir o melhor plano de ação para alcançar os seus sonhos, mesmo que eles pareçam muito distantes. Ah, Kelvin, mas eu queria uma coisa mais quadradinha ali, ó. Que eu só coloco o quanto eu ganho e eu já sei quanto que eu tenho que gastar e o quanto eu tenho que investir. Isso aqui já resolve minha vida. Já é o suficiente para mim. Porque eu vi lá aquela separação, 50, 30, 20. Se você está esperando isso aqui, já pode fechar o vídeo, porque isso aqui não é para você. Cada pessoa é uma pessoa. Não adianta eu tentar pegar um monte de gente diferente, com vidas diferentes, com prioridades diferentes, e colocar todo mundo dentro de um método engessado, quadradinho, e acreditar que isso vai servir para todo mundo. O que serve para mim pode não servir para você. A minha realidade de vida é diferente da sua. Então, esquece o quadradinho. Ah, nada a ver esse negócio aí de mudança de hábito. Eu não faço nada demais. E eu faço, na verdade, sempre a mesma coisa. E eu continuo sem dinheiro. Eu não entendo. Agora imagina colocar mais limite, ficar me restringindo. Aí que eu não vou ter vida mesmo. Controlando tudo que eu gasto. Não. Esse negócio aí não tem nada a ver. Se você pensa assim, tchau, porque isso daqui não é para você. O problema não está em o quanto a gente gasta, mas como a gente gasta o nosso dinheiro. Quem gasta bem, vive melhor e mais feliz, porque usa o dinheiro a seu favor.
e com sabedoria. Ok, eu já entendi. Mas eu quero uma coisa rápida. Rápida, que resolva o meu problema muito rápido. Eu tenho uma notícia para você. Se você acha que vai resolver o seu problema de anos em 30 dias, pode fechar esse vídeo. Isso daqui não é para você. Definitivamente, isso daqui não é para você. Eu aprendi que tudo na vida existe processo. E você tem que estar disposto a se autoconhecer, para você poder aprender os valores que te movem. E não só isso, sobre os seus verdadeiros sonhos. E entender quais são os seus reais limites. E aí, talvez, né, você já tenha pensado assim, não, Kelvin, isso daí é só para quem tem muito dinheiro. Eu não ganho muito dinheiro, esse negócio de se organizar financeiramente só para quem não tem boleto todo dia para pagar. E não. Na verdade, isso daqui pode sim servir para uma pessoa que ganha mais ou para uma pessoa que ganha menos. Olha o caso da Aline, uma aluna minha que conseguiu desenvolver o poder de gastar bem. Mas você conseguiu ter essa percepção? Eu vi que era necessário, importante para mim, manter alguma coisa de salão, né? Uma unha, cabelo. Eu colocava isso como gasto, mas eu não vi que era essencial. Então, assim, igual eu te comentei, houve um reajustes ao longo desse um ano de salão. Então, aumentou. Bem, eu vi que uma unha por mês, como exemplo, já estava bom para mim. Bom, vou diminuir isso aqui. E outra, eu gastava muito com roupa e sapato, que eu nem usava. Então, opa, não há necessidade disso. Só que eu não quero como essencial, mas depois eu vi o que era essencial para mim, que era um salão, era sair para com os amigos, tomar alguma cerveja, algum vinho, sair para tomar café. Eu vi que isso era essencial para mim, não roupas. Então, que durante esse um ano, meu consumo com vestuário e calçado diminuiu drasticamente. Por aí você estruturou um novo orçamento para você, com alguns limites. Você sente que esses limites te privam? Ou... Não me privou. Pelo contrário, eu consegui remanejar. Eu não sabia quanto eu gastava por mês de gasolina. De gasolina para trabalhar e gasolina para lazer. Não tinha noção. Então hoje eu vejo assim, nossa, já tô no limite da minha gasolina no mês. Eu pensei, pô, não vou, já tô no limite da gasolina, já fiz o que eu queria fazer. Então, para que eu vou sair mais? Eu vou gastar mais. Que eu vou gastar com gasolina, eu vou gastar com sair. Você já fiz tudo. Por que eu vou fazer de novo? Teve algum ponto que foi bem desafiador para você? Foi. E nem era relação à finança. Foi muito revelador na época, né? Dos valores pessoais. Eu acho que o primeiro, vou ter que me reavaliar, mas foi reconhecimento. Pude me enxergar de verdade o que me trazia satisfação mesmo. No entanto, que hoje vamos colocar, realmente, eu acho que ainda é o reconhecimento ainda o primeiro da lista. Como eu vou em algum lugar, vou colocar um exemplo de salão, onde encontra muita gente, encontra mulheres, assim. Faz 20 dias, um pouco mais, falando sobre milhas, depois eu vou chegar nesse termo, mas sobre milhas, sobre cartão, e as pessoas vieram perguntar, Lima, como que você faz? Onde você aprendeu isso? Opa, estou reconhecendo que eu sou, como diz, uma ponte mesmo para as pessoas, né? Então, isso eu achei bem bacana. E de referência para N coisas. De cartão de crédito, de milhas, de lugar para conhecer, de lugar para comer. Então, eu vi que isso realmente era importante para mim. Eu buscava reconhecimento de pessoas virem querer tirar dúvida comigo mesmo. Tipo assim, eu queria reconhecer, nossa, a Aline investe. A Aline viaja, a Aline tem acesso à sala VIP. Mas eu não buscava, as pessoas vinham atrás de mim para buscar informação. Isso realmente me surpreendeu. Era a importância de uma organização financeira, ter uma vida saudável, e você usar isso juntando a questão do seu uso consciente do cartão de crédito. Que ele pode deixar de ser vilão para ser um benfeitor. Eu acho que foi o principal. Mas, assim, para chegar ao ponto de usar bem o cartão, foi ter uma vida financeira saudável, organizada, ajustada, consciente. Acho que é isso que me ajudou muito. Minha viagem de aniversário. A viagem de aniversário, que estava programada para quando? 2024. Eram 3 anos de investimento para sua viagem. Aurora Boreal. Era, assim, uma mística, né? De entrar na casa do Ozenta e ter a Aurora Boreal. Era o maior sonho, assim, para 2024. Com disciplina, foco,
E poderia, se eu quiser, vamos dizer assim, se eu quiser, eu posso realizar esse sonho esse ano. Já esse ano. 2 anos antes, praticamente. 2 anos antes eu consigo. Acreditem, eu só comecei a gastar bem o meu dinheiro quando eu fiquei sem dinheiro. Porque eu fui obrigado a fazer boas escolhas. Essa história é um pouco até maluca. Eu comecei a estudar sobre finanças em 2017. Não só finanças, investimentos e afins, tudo que é relacionado a isso, para ajudar uma amiga minha. Como eu percebi que eu tinha facilidade de lidar com essas informações, no ano seguinte, então, eu resolvi comprar um curso desses que a gente vê aí pela internet, dos mais conhecidos, que falava que ia me ensinar a cuidar bem do meu dinheiro e a investir. E de fato, eu aprendi a investir o meu dinheiro. E o curso focava e me incentivava a investir cada vez mais o meu dinheiro. E foi o que eu fiz. Eu investia cerca de 70% de tudo que eu ganhava. E foi assim até 2020, quando minha mãe e meu tio resolveram abrir um restaurante. E me chamaram para ser sócio. Eu topei na hora. Mentira, eu pensei um pouquinho e depois eu topei. Janeiro foi ok, isso de 2020. Janeiro foi ok, fevereiro foi ok, tava indo tudo muito bem. O restaurante estava se pagando. Ele ficava dentro de uma daquelas galerias que é cheias de lojinhas, sabe? Que tem lojinha de roupa, de perfume, de calçado. Então os nossos clientes, na maioria das vezes, eram os próprios lojistas. E, quando não eles, eram os clientes deles. De vez em quando vinha um outro cliente deles. Aí beleza, maravilha. E eu lembro que minha mãe falava assim, que o sonho dela era abrir um restaurante. Meu tio também falava que o sonho dele era abrir um restaurante, trabalhar por conta. Sabe como é que é, né? A gente chega uma hora da nossa vida que quer fazer isso. E era o sonho deles. E eu tava ali vendo o sonho deles ser realizado. E eu tava ajudando com isso. Isso tava me fazendo muito bem. Mas aí, em março de 2020, veio o lockdown, que fechou tudo. Porém, eu tinha cartão de crédito para pagar e eu ainda tinha o aluguel do restaurante para pagar. O restaurante era muito novo, apesar de estar se pagando, a gente tinha uma funcionária, enfim, ele conseguia se sustentar. Mas não tinha dado tempo ainda de formar uma reserva para o restaurante. E a minha mãe e o meu tio, eles investiram tudo o que eles tinham para dar o start para o restaurante. Então, para quem você acha que sobrou a conta, né? Claro, para mim. Nessa época, eu ainda trabalhava no meu emprego formal. E deu para segurar as pontas por alguns meses. Então, apesar de não existir mais o cartão de crédito, né? Porque a gente não abriu no mês seguinte, no outro, mas ainda tinha que pagar o aluguel do espaço. Então, eu fui pagando, tirando dos meus investimentos e fui pagando. O restaurante ficou fechado por 4 meses. E nesse mesmo período eu fui mandado embora do meu emprego fixo. Minha esperança era, não, quando a gente voltar a abrir, as coisas vão melhorar. A gente vai voltar a faturar bastante, as coisas vão continuar como estavam antes e a gente vai continuar prosperando. Era isso que eu pensava que ia acontecer. Era isso que eu esperava que acontecesse. Era isso que eu estava falando para mim mesmo. Porque é aquele negócio, né? Tava tudo indo tão bem, só aconteceu uma coisinha ali no meio do caminho, mas o que mais pode dar errado? Tava dando muito bom. Não tem como dar errado, né? Mas deu. Nós abrimos, o movimento caiu muito. Alguns lojistas, que eram os nossos clientes, alguns eles nem conseguiram voltar pra galeria. Muito menos os clientes. Também não conseguiram voltar. O movimento estava muito baixo. Em contrapartida, a comida, o preço da comida, que era a nossa matéria-prima, aumentou demais. Ficou muito inviável manter o preço que a gente tinha, que era um dos nossos atrativos. Então, preço da comida muito alto. A gente teve que aumentar o valor do que a gente cobrava. Os clientes não apareciam e eu tinha aluguel para pagar e aí voltou o cartão de crédito para pagar. Nessa hora, depois disso, o restaurante já não conseguia mais se pagar. Ele não faturava o suficiente. A consequência disso é que eu tive que começar a tirar dinheiro da minha reserva. A reserva que eu tinha construído ao longo daqueles 2 anos, investindo 70% de tudo que eu ganhava.
Nesse momento, eu me lembro como se fosse ontem. Eu tive que chegar para minha mãe e falar: nós vamos ter que fechar o restaurante. Eu sabia que eu estava falando para ela desistir do sonho dela. E ela me olhou e falou: tá bom. Foram longos 6 meses até a gente conseguir fechar o restaurante. Longuíssimos 6 meses. E toda a minha reserva tinha ido embora. Foi aí que eu aprendi a gastar bem o meu dinheiro. Eu já tinha começado a dar algumas aulas particulares, algumas consultorias particulares sobre finanças. Mas eu estava muito longe de ganhar o que eu ganhava no meu emprego formal. Eu ganhava cerca de 10% do que eu ganhava no meu emprego formal. Mas eu ainda gostava de comer lanche, de passear, de ir no cinema. Eu tinha conta para pagar, comprar roupa. E foi aí que eu comecei a gastar o meu dinheiro com mais sabedoria, com mais inteligência. Porque ele era pouco, então eu tinha que ser muito eficiente. Eu tinha conta para pagar e eu tinha que ser feliz ainda com aquilo que eu ganhava. Eu não tinha mais dinheiro para investir, mas isso não era um problema. Porque conforme eu fui aprendendo a gastar melhor o meu dinheiro, eu percebi que eu não gastava meu dinheiro com besteiras. Eu gastava com aquilo que era importante para mim. Então, eu comecei a sair mais, ter mais experiências, ir para lugares diferentes, comer coisas diferentes. Definitivamente, eu passei a aproveitar mais o meu dinheiro do que na época que eu investia 70% de tudo que eu ganhava. Onde eu acreditava que cuidar bem do meu dinheiro era investir o máximo que eu podia investir. Foi aí que eu descobri que o que realmente é o poder de gastar bem e o que ele pode fazer na nossa vida. Por exemplo, eu nem investia, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e eu não tinha salário fixo. Mas eu tive muito mais experiências positivas com a minha mãe, com os meus amigos, com a minha companheira, que anos atrás eu não teria, porque o meu foco era só investir o dinheiro. Porque foi assim que me ensinaram. Por isso eu digo, o poder de gastar bem faz com que você tenha uma vida mais feliz, mesmo não ganhando todo aquele dinheiro que você gostaria de ganhar. E para pensar como isso é ótimo. Você consegue ser feliz hoje com isso que você tem, com o dinheiro que você ganha hoje, apenas desenvolvendo o seu poder de gastar bem. Mas pode ser o seu caso, querer só investir. Um aluno meu esses dias me mandou mensagem falando que passou o ano inteiro investindo o dinheiro dele, guardando o dinheiro dele, e ia conseguir pagar a pós-graduação dele à vista. Pode ser o seu caso. E o melhor, ele, além de conseguir pagar à vista, ele conseguiu um belo desconto. Então, pode ser o seu caso, pode ser a sua situação. Esse rapaz, ele era totalmente desorganizado financeiramente. E olha, ele já tinha conhecimento sobre investimentos. Então não é porque você tem um conhecimento específico que automaticamente garante que você vai saber tal coisa. Por exemplo, eu atendo bastante gente que são de departamentos financeiros, contadores, contadoras, gerentes financeiros, que são ótimos para controlar as finanças dentro das empresas. Mas na vida pessoal deles, não. Mas falando em descontrole, porque isso é descontrole financeiro, falando em descontrole, você não acha que o seu comportamento afeta o seu relacionamento? Ora, dentro do seu relacionamento você não tem que ter determinados tipos de comportamento? Por exemplo, você não pode falar de qualquer jeito com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu marido, com sua esposa. Pode? Vamos mais além. O seu comportamento não influencia diretamente o seu trabalho? Não afeta o seu trabalho? Lá você precisa seguir algumas regras, né? Como se vestir, às vezes. Você tem que seguir as normas da empresa, não tem? Como você vai falar com as pessoas, com o cliente. E na sua qualidade de vida, na sua saúde. O seu comportamento não afeta essas coisas também? Ora, você precisa se atentar a comer minimamente bem. Não comer muito açúcar, não comer muita gordura. Agora me responde uma coisa. Por que você acha que com a sua vida financeira é diferente? Por exemplo, para todos os comportamentos que eu falei anteriormente, se você estiver fazendo errado, vai dar ruim, não vai? Você vai precisar mudar. Mas e os comportamentos que cagam a sua vida financeira?
Você já parou para refletir sobre eles? Porque se você não mudar eles, você pode ter certeza que também vai dar ruim. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido por aí, em algum lugar na internet, que a gente não deve fazer compras quando a gente estiver triste ou muito feliz. E você até aceita isso. E aí quando de repente você está numa situação dessas, você sente a vontade de comprar, mas aí você ouviu que você não deve comprar nem quando você está muito feliz, nem quando está muito triste, e você fala assim, não, eu tô com essa sensação aqui, essa vontade de ir no shopping, mas eu tô muito chateado, alguma coisa assim, eu não vou, porque senão eu vou comprar, então é melhor eu não ir. Mas só essa ideia, só essa frase, não é o suficiente, ela é muito fraca. É óbvio que você precisa saber quanto é que você ganha, quanto é que você gasta. É óbvio que você precisa colocar limite para gastos, planejar um orçamento, fazer os planos, que você precisa guardar parte do dinheiro que você ganha, isso é óbvio. O que não é óbvio e o que ninguém te ensina é identificar os seus maus hábitos e modificá-los. Entender qual é a recompensa que o seu cérebro está procurando quando você está triste ou quando você está muito feliz. Ninguém te ensina a racionalizar sobre o problema que está acontecendo. Por exemplo, quando surge um problema financeiro, como você funciona quando isso acontece. Sobre o motivo pelo qual você faz o que você faz. Sobre as consequências das suas ações. Sobre as opções que você tem além de gastar dinheiro para satisfazer o seu cérebro, para satisfazer a sua vontade. Você só ter conhecimento sobre as ferramentas técnicas de finanças e não ter autoconhecimento para saber agir diante de diferentes emoções, problemas e situações da vida, é como você ir para uma batalha com uma estratégia só. Porque o nosso cérebro, ele só vai agir diferente se dermos bons motivos para ele e força de vontade. Senão, ele vai agir do mesmo jeito. E sabe por que não te ensinam? Porque dá trabalho. Porque é muito mais fácil falar o que todo mundo fala. Porque o objetivo da maioria das pessoas é só passar teorias. E não te dá autonomia para você fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Porque eles preferem colocar todo mundo dentro daquele quadradinho de realidade que eles criaram, porque você tem que fazer daquele jeitinho. Mesmo que a sua realidade não seja igual a deles, mas eles querem que você esteja ali dentro daquele quadradinho. E aí sabe o que acontece quando alguma coisa na sua vida muda repentinamente, rapidamente? Sabe o que acontece com você? Por exemplo, quando você perde um emprego e passa a ganhar menos, ou começa a ganhar mais, tem uma promoção, você não sabe como agir, porque a sua vida financeira já não cabe mais dentro daquela realidade. É uma outra realidade agora. E você bagunça tudo de novo. Porque a sua vida não cabe mais dentro daquela formulazinha que você aprendeu. Agora, para pensar aqui comigo. A maioria das escolhas que a gente faz no dia a dia podem parecer conscientes. Mas na verdade, elas são um conjunto de hábitos. E embora cada hábito, quando a gente analisa eles isoladamente, pontualmente, possa parecer pouca coisa, ao longo do tempo, como nos alimentamos, como lidamos com as nossas relações, se gastamos ou poupamos dinheiro, se praticamos atividade física ou não, como organizamos a nossa rotina, essas coisas têm um impacto enorme na nossa saúde, segurança financeira e felicidade. O nosso cérebro tem uma habilidade incrível, que é fazer as coisas no piloto automático, mesmo que essas coisas não sejam tão boas para nós. Tipo o caso de uma mulher, de uma história de uma mulher que ficou devendo quase 900 mil dólares. Pois é maluco isso, mas presta atenção nessa história. Modo contador de história agora. Ana tinha uma filha que acabara de entrar no jardim de infância. E suas duas filhas mais velhas estavam no ensino médio, repleta de atividades, de amigos e fofocas que a mãe, Ana, não conseguia entender. Seu marido trabalhava o dia inteiro, saía às 8 e só voltava depois das 18. A casa estava vazia, a não ser por ela.
por Ana que se sentia genuinamente sozinha. Poxa, eu adoro me sentir sozinho de verdade, quando eu quero ficar em paz. Mas Ana não. Ana sentia angústia de se sentir sozinha. E naquele dia, ela colocou uma folha na frente do relógio para ela tentar evitar ficar olhando o relógio de 3 em 3 minutos. Mas naquele dia ela estava com um pensamento diferente. Ela tinha decidido que se ela conseguisse ficar sem olhar o relógio até o meio-dia, ela ia fazer uma coisa diferente, que ela ia se divertir. Então, das 10 até o meio-dia, ela ficou pensando ali o que ela poderia fazer de diferente. Quando bateu meio-dia no relógio, ela começou a se arrumar, passou um batom, colocou um sapato, arrumou o cabelo, pegou um carro e saiu, foi dar um rolê. Ela decidiu ir para um cassino. Chegando lá, parecia que ela estava numa festa, era tipo meio-dia e o pessoal estava lá festejando, comendo comida gostosa, tomando bebida alcoólica, beleza? Ela chegou lá numa mesa, o pessoal pacientemente explicou ali o jogo para ela era blackjack, e ela começou a jogar. A sensação que ela tinha era, ela estava eufórica, como se ela estivesse fazendo uma coisa errada, como se ela estivesse cabulando aula, era tudo muito novo para ela. Quando o dinheiro dela acabou, cerca de $40, já tinha passado 2 horas e ela tinha perdido a hora para buscar a filhinha mais nova que ela tinha deixado na creche. Então ela saiu correndo. Naquele dia de noite, ela de fato, depois de muito tempo, tinha alguma coisa para contar, além de ficar tentando ali, assistindo a TV na hora da janta, junto com o marido e as crianças, tentando adivinhar as perguntas do programa lá que ela assistia, que era o Show do Milhão, provavelmente. E assim foi. O pai da Ana, ele era compositor. Na verdade, ele era caminhoneiro. Aí depois deixou de ser caminhoneiro e virou compositor. Ficou até um pouco famoso. O irmão dela também decidiu seguir os passos do pai e virou compositor também. Ganhou muito dinheiro. Mas a Ana, sempre que a família ia apresentar ela para alguém, ela era a pessoa, aquela que virou mãe. Olha só que xoxo. Não que ser mãe é errado, mas esse rótulo, né? Ela sempre sentia que não tinha muito talento. E apesar de se sentir uma boa mãe, ela não achava que ela tinha nada de especial. E isso incomodava ela, porque ela se comparava com o pai, com o irmão, essa taxação, e ela, poxa, o que ela é de especial? Poxa, ela não é nenhuma compositora, não ganhou prêmios, ela é só mãe, beleza, eu sou mãe, uma mãe boa, mas falta alguma coisa, isso incomodava ela de algum jeito. As idas no cassino começaram a ser mais frequentes. Depois da primeira vez, ela começou a ir toda semana. Ela começou a colocar umas regras para ela. Ela tinha uma quantidade de dinheiro X que ela poderia gastar no cassino, e ela se programava para quê? Para sair pelo menos 1 ou 2 horas antes da sua filha sair da escolinha, para não deixar a criança abandonada na escola. E aí com o tempo ela foi aperfeiçoando, de tal maneira que aquele dinheiro que no começo acabava rapidinho, aquele dinheiro começou a sobrar, a render ao longo do período que ela ficava dentro do cassino. E esses períodos, no começo era tipo 40 minutos, 1 hora, passaram a ser 2, 3 horas. Ela começou então a estender mais, criou regras de como ganhar mais vezes ou perder menos quando ela perdia. Uma vez ela entrou com $80 e saiu com 530 e achou aquilo, uau, o máximo. Mas algumas coisas começaram a acontecer na vida da Ana. Um tempo depois disso tudo, os pais dela começaram a ficar doentes e ela começou a visitar os pais a cada 15 dias na outra cidade. Foi um período complicado para Ana. O marido estava cada vez mais focado no serviço, quase não tinha tempo para ela. As filhas cada vez mais distantes, focada com os coleguinhas, na vida de adolescente. E tudo aquilo acontecendo com os pais da Ana foi deixando ela chateada, tensa. A Ana então começou a ir mais vezes no cassino. Quando antes era 1 vez, agora ela passou a ser 3 vezes na semana. Suas apostas também mudaram. Elas começaram a ficar mais altas.
Chegando nesse período de 3 dias, ela ganha até 6 mil dólares. Uma média de 2 mil dólares por dia. Tinha dias também que ela perdia 3, 4 mil. Nessa altura do campeonato, nem com dinheiro mais ela andava. Quem controlava o quanto ela estava ganhando e o quanto ela estava perdendo era o próprio cassino. Ela tinha perdido o controle disso. Até que um dia ela perdeu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que ela não tinha dinheiro para pagar a conta de luz dela. E ela teve que pedir dinheiro emprestado para os pais. E adivinha o que aconteceu no mês seguinte? Aconteceu a mesma coisa. Ela perdeu o dinheiro e ela não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Olha o absurdo. A Ana, ela nunca teve problema com drogas, nunca teve problema com bebida, com remédio. Ela era uma pessoa normal, uma mãe normal, como toda mãe, com altos e baixos na vida. Nada de diferente, nenhum vício. Mas ela foi pega por um mix de sentimentos, nas idas e vindas do cassino. Quando ela ganhava e quando ela perdia. Com as coisas que aconteciam na vida dela. Todo esse mix. Ela acabou não percebendo quando tudo isso, quando esses hábitos começaram a fazer mal para a vida dela. Em 2011 não, 2001, essa história é bem antiga. Ana passava a ir todos os dias no cassino. Quando ela brigava com as filhas, quando ela brigava com o marido, quando ela batia o dedinho na ponta do sofá, qualquer coisa era motivo para ir no cassino e desestressar. Era uma terapia. Para ela, enquanto ela jogava, tudo que era ruim passava. E quando ela ganhava dinheiro lá no cassino, ela ficava super feliz. E quando ela perdia, ela ficava triste, mas logo essa tristeza passava, como se não tivesse acontecido. Porque na cabeça da Ana, ela tinha conseguido encontrar uma coisa que ela sentia que realmente ela era boa. Como se na cabeça dela fosse a única coisa que realmente ela era boa. Ao longo desse período, ela acabou ficando devendo o banco, ela começou a pegar dinheiro emprestado para ir no cassino, ela perdeu, ficou devendo para o banco e passou por problemas financeiros. Deu ruim, a primeira vez que deu ruim. 3 anos depois, em 2004, os pais da Ana morreram. Mas para a felicidade dela, deixaram quase 1 milhão de reais de herança para ela. Então ela pegou 1/3, comprou uma casa para as filhas, e os 2/3 que ficou, ela pegou para ela. Ela resolveu mudar de cidade, foi para um lugar mais afastado, onde os cassinos eram proibidos, porque ela já tinha tido problema, então ela queria se afastar disso. Porém, uma vez em uma viagem, de volta à cidade antiga, o cassino chegou para ela e falou: "Oi, sumida, vem aqui, como é que você tá?" E aí ela resolveu ir no cassino junto com o marido dela. Chegando lá, o pessoal reconheceu ela foi super bem tratada. E ela estava muito tensa, toda aquela angústia que ela estava sentindo nos últimos meses passou. Ela ficou lá jogando durante umas 3 horas e perdeu alguns milhares de dólares lá, alguns $1.000 nesse dia. Depois dessa ida, a Ana voltou a jogar. E só para você entender, quando a Ana entrava dentro de um cassino, os hábitos de jogadora dela entravam em ação e ela entrava no piloto automático. Como se os hábitos de jogo assumissem o controle a partir dali. E ela ia começando com pouco. Jogava um pouco, apostava pouco, e com o tempo, dentro daquele mesmo dia, ela ia aumentando a quantidade que ela ia apostando. E ela passava horas jogando, chegando a jogar 12 horas seguidas. Já chegou a ganhar mais de 100 mil dólares em uma noite só jogando. Do mesmo jeito que uma vez ela foi para Las Vegas com esses 100 mil dólares e voltou para casa sem nada. Mas toda essa perda de dinheiro não mudava nada na vida dela, não mudava a qualidade de vida dela. Sabe por quê? Porque ela tinha herança que ela ganhou dos pais. E poxa, para que serve a herança se não é para gastar, né? No ano seguinte, o vô do marido dela morreu. E antes de ir no velório, ela resolveu ir no cassino para dar uma aliviada na tensão. Ela sabia que o dia seguinte ia ser tenso, então ela decidiu ir no cassino dar uma relaxada. Aliás, essa era a desculpa dela. Aliviar a tensão. Ela falava que os problemas da vida dela levavam ela para o cassino. E nesse dia que ela foi para o cassino para se preparar psicologicamente para o velório,
Na noite anterior ao velório, ela perdeu 250 mil dólares. Era tão absurdo na cabeça dela perder tudo isso de dinheiro que ela não conseguiu entender o que estava acontecendo. E ela não falou para o marido dela que ela tinha perdido toda essa grana. Porém, as perdas começaram a ficar grandes demais para serem ignoradas. Tinha algumas noites que na hora que o marido dela estava dormindo, ela levantava da cama de fininho e ia até a cozinha fazer umas continhas para ver se ela descobria o tanto de dinheiro que ela já tinha perdido. Em 2006, a Ana foi convidada para visitar um cassino novo. E durante essa viagem, ela foi fazer as contas de quanto de dinheiro que ela já tinha perdido. E acredite, ela já tinha perdido mais de 900 mil reais. 900 mil dólares no cassino. Em todos os anos dela jogando. E ela foi convidada para ir para esse cassino, ela quase nem tinha dinheiro. Ela chegou lá, ofereceram uma linha de crédito para ela, ela aceitou essa linha de crédito. Mas ela tinha o dinheiro dela e o foco da Ana naquele dia era fazer pelo menos uns 100 mil dólares. E ir para casa, voltar. Ia lá, visitava o cassino novo, ganhava 100 mil, puf, ia para casa. Feliz da vida, tava tudo certo. No primeiro dia, por volta das 2 horas da manhã lá jogando, a Ana já tinha perdido quase todo o dinheiro que ela tinha levado. E aí ela fez o quê? Ela pediu emprestado para o banco. O banco liberou para ela 125 mil dólares. E aí, adivinha o que aconteceu? Se você acha que ela perdeu dinheiro? Não, na verdade, ela continuou jogando ao longo daquela noite. E ali pertinho, quase amanhecendo o dia, a sorte dela parece que virou. Ela jogou uma, ganhou 2, 3, 4, 5. Ela ganhou 6 vezes seguidas, assim, uma atrás da outra. E ela já tinha pegado esse dinheiro, esses 125 mil dólares emprestados. E aí ela pensou assim, poxa, já ganhei 100 mil. Eu só preciso ganhar mais 25 mil para pagar o empréstimo que eu peguei. Maravilha. Mas aí, ela perdeu 3 vezes seguidas. E quando ela pediu mais dinheiro para o banco, a linha de crédito que o banco tinha liberado, mais dinheiro para o banco falou, não, chega, você já perdeu dinheiro demais, minha querida. Tchau. Ela saiu arrasada, decidida a conversar com o marido dela, assumir o que tinha acontecido. Chegando no quarto, ela conversou com o marido dela, falou o que havia acontecido, né? Que ela tinha perdido dinheiro, que ela tinha perdido todo o dinheiro que ela tinha levado, tinha perdido o dinheiro do banco. E aí o marido, aliviado, falou assim, bom, tá tudo bem, pelo menos a gente ainda tem a nossa casa. Ana não tinha dito para o marido dela que alguns meses antes ela tinha hipotecado a casa deles para pegar uma linha de crédito com o banco. Se você não sabe o que é hipotecar, é colocar a sua casa como garantia. Se você não conseguir pagar o empréstimo, o banco vai lá e pega a sua casa. No fim, ela saiu devendo o cassino, que processou ela em tudo que ela estava devendo, e mais em 375 mil dólares. Ou seja, Ana se lascou todinha. Por quê? Porque ela nem percebeu o que realmente estava acontecendo com ela. Veja bem, perceba como na história da Ana, as emoções dela e os hábitos de jogo a move. Agora imagina alguém falando para ela, é só você decidir não jogar mais. Quando você estiver triste, não vai jogar. Você acha que vai adiantar? Esse é o tipo de conselho inútil que não tem que dar. É a mesma coisa quando falam assim, se você estiver triste, não vai lá gastar o seu dinheiro. A gente sabe que não é assim. E sabe que só querer não é. E sabe que só querer não é o suficiente. A Ana tinha 2 principais limitações que nós falamos aqui no Poder de Gastar Bem. A primeira, os hábitos, e a segunda, o mindset fixo. Vamos começar com um mindset fixo. Mindset nada mais é do que a maneira que você pensa
sobre você e suas capacidades diante dos desafios da vida. Como você aprende coisas novas, a lidar com situações do dia a dia, a lidar com situações emocionais, as suas crenças, a crença em você mesmo. Existem 2 tipos de mindset: o fixo e o de crescimento. O fixo consiste basicamente na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Pessoas com esse mindset se acostumam com o que elas consideram que está bom. Não veem motivos para se esforçar além daquilo que elas já fazem ou que elas consideram que está bom. Assim como também quando tem limitações e rótulos. Elas acreditam piamente naquilo. Então, se você rotula uma pessoa com mindset fixo, ela vai acreditar naquilo como uma verdade absoluta. Elas acreditam que elas não podem mudar, que aquele é o destino delas. Lembra da Ana? Que se sentia inútil quando ela se comparava com o resto da família dela, que teve sucesso e blá blá blá? Lembra dela falando, tipo, ela é considerada a pessoa que virou a mãe? Pois é, ela acreditou que aquilo era uma verdade, que ela só servia para ser mãe, que ela não servia para mais nada, que ela não poderia ser mais alguma coisa. E por isso ela não se moveu para buscar novos desafios, para fazer alguma coisa diferente, para se testar, para se desenvolver. E aí quando ela adquiriu aqueles hábitos de jogar, ela usava como argumento para continuar jogando toda essa angústia dela. E ao invés de usar essa angústia dela de eu não sirvo para nada, eu não sou boa em nada, em vez de usar isso, essa angústia dela, para tentar fazer alguma coisa diferente, não, ela usava para continuar jogando. Ela poderia ter usado essa angústia para procurar alguma coisa que ela conseguisse fazer bem, que ela conseguisse ser boa. Mas ela escolheu não. E quando ela detonou com todo o dinheiro da família, ela continuava colocando a culpa nessas angústias. E os hábitos? O que dizer sobre os hábitos? Essa história já mostra toda a potência que os hábitos têm de interferir na nossa vida. Foi o que eu falei lá no começo. A maioria das nossas decisões parecem ser escolhas conscientes, mas na verdade elas são hábitos. E se você olha cada coisinha, cada hábito isolado, você vai ter uma percepção. Mas quando você olha o todo, você percebe que não era pouca coisa, que eles não são pouca coisa. Quando somados, esses hábitos, eles podem ter impactos enormes na sua vida financeira, na sua segurança, na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho. Os hábitos surgem, na maioria das vezes, porque o nosso cérebro está a todo momento procurando maneiras de poupar esforços. Ele é preguiçoso, a gente já sabe disso. Mas quando acostumamos o nosso cérebro ao tempo todo poupar esforços, quando a gente permite que ele o tempo todo fique poupando esforços, a gente pode estar entrando numa cilada, sem perceber. Pois quando ele entra nos hábitos, ele entra naquele piloto automático. É como se ele desligasse. E se ele desliga na hora errada, provavelmente a gente vai deixar passar alguma coisa importante. Um carro em alta velocidade, um dado numa planilha cheia de números extremamente importante. Ou simplesmente não parar para pensar no porquê estamos fazendo determinada coisa. Ou porque estamos fazendo determinado tipo de escolha, porque realmente estamos no piloto automático. Agora imagina você estudar uma porrada de ferramentas técnicas sobre finanças, teorias, estratégias, educação financeira, mas não ter um mínimo de autoconhecimento. Não saber reconhecer por que você faz o que você faz. Como você acha que você vai conseguir mudar os seus hábitos? Como você vai mudar a forma como você gasta? Como você vai mudar o jeito que você enxerga o dinheiro? Como que você vai definir as suas metas, os seus sonhos, se você tem pensamentos limitantes que dizem para você que você não vai conseguir porque eles estão muito distantes, e você tem um mindset fixo, que você não vai conseguir porque a sua vida não tem mais jeito? Entende
Que não adianta você ter educação financeira se você não tiver inteligência financeira. São os nossos hábitos e as crenças que nos movem. Conhecimento só é poder quando utilizado eficientemente. A Aline, uma aluna minha, ela ia descobrir que a empresa dela ia mandar ela embora depois de um tempo. Na verdade, ela descobriu que seria vendida e que ela ia acabar sendo embora. Ela ia ficar uns 6 meses recebendo o seguro-desemprego. Ela sabia disso. O que não era, ela fez as contas, não era nem metade do que ela ganhava. Não era nem metade do salário dela. Então aquele dinheiro não ia ajudar muita coisa. Então ela tinha 2 opções óbvias. A primeira, aproveitar o seguro-desemprego, ir lá para o 4º, 5º mês e procurar emprego. Ou a segunda, que era ir diretamente procurar um emprego, porque o seguro não ia cobrir as despesas dela, então ela ia lá procurar direto um emprego assim que saísse. Assim que fosse mandada embora da empresa. E sabe o que ela escolheu? Uma terceira opção, não óbvia. Ela escolheu tirar um ano sabático. Pois é. Ela precisou reestruturar a vida dela, replanejar o orçamento, teve que racionalizar sobre tudo que realmente era importante para ela, para que fosse mantido dentro desse novo orçamento. E o mais importante, reorganizar seus hábitos para que esses hábitos não boicotassem os planos dela. Ela colocou em ação o poder de gastar bem. Já que os ganhos não seriam mais os mesmos, ela usou as ferramentas técnicas e comportamentais para se reenquadrar na nova realidade de vida, sem passar por dificuldades ou ter que viver sempre no limite. Tem gente aí que vive no limite do cartão, né? Juntando tudo isso, acreditem se quiser, ela continuou indo no salão, gastando dinheiro com o cabelo, com as unhas, algo que fazia muita diferença na autoestima dela. Nesse ano sabático dela, ela não deixou de sair com as amigas, ela saiu. Foi para as festas, para os barzinhos, viajou com a mãe dela, ia nos cafés, nos restaurantes. Óbvio que ela deixou de fazer algumas coisas. Óbvio que ela abriu mão de algumas coisas. Mas graças à classificação Ellen que ela aprendeu, foram coisas que a Aline sabia que não eram mais importantes para ela. Ela fez escolhas inteligentes de manter aquilo que mais fazia ela feliz. Parece óbvio, né? Mas será que você faz esse tipo de escolha? Escolhe aquilo que realmente te faz feliz? Na verdade, a pergunta é, você sabe o que realmente te faz feliz? E isso é tão maluco que a gente nem percebe, mas é um fato. Problemas financeiros impactam diretamente na nossa vida social, na nossa relação com a família, com os parceiros. Cerca de 57% dos divórcios registrados no ano passado ocorreram por questões financeiras. E a gente pensa que não, mas os problemas financeiros também afetam o nosso desempenho no trabalho. Isso faz com que a gente seja menos produtivo, deixa a gente muito preocupado com o dinheiro, com a falta do dinheiro, pode levar as pessoas a começar a tomar remédios que não precisava tomar, e pode sim evoluir para um quadro depressivo. Então as questões financeiras realmente são bem delicadas. Além de tudo isso que eu já falei, eu vou deixar aqui uma dica de ouro para você começar a fazer alguma coisa em relação à sua vida financeira. Quando você for gastar o seu dinheiro, perceba como está o seu psicológico naquele momento. O que aconteceu antes? O que está para acontecer? Olha, a pizza chegou. O que está para acontecer? O que você está sentindo? Qual é o sentimento que você está sentindo? Perceba como o nível dos nossos pensamentos tem importância na tomada de decisão, nas nossas decisões. Obviamente que eu não quero que você fique bitolado e para qualquer gasto que você for fazer, você pense nisso. Não.
Eu quero que você reflita naqueles momentos que você sente que você está para fazer bosta com o seu dinheiro. Ou que você sabe que você está com muita vontade de comprar uma coisa por impulso. É nesses momentos que eu quero que você perceba quais são as sensações. E deixa fluir. Vai lá, faz a compra. Deixa acontecer. E anota. Aí você vai começar a reconhecer os gatilhos. Você vai começar a reconhecer o que pode estar acontecendo quando você ficar feliz, quando você ficar chateado, ou quando você faz uma compra que não deveria fazer. Talvez você reconheça qual é a recompensa que o seu cérebro está buscando. E com o tempo, você vai ficando cada vez mais consciente desses seus momentos. Agora que você já entendeu como funciona, você tem a chance de participar de um processo mais intenso comigo, obtendo o poder de gastar bem, se aprofundando e aprendendo como utilizar as ferramentas técnicas e as comportamentais. Com o mais importante, com acompanhamento. E eu vou explicar como é que funciona. O processo está estruturado em 50 aulas, distribuídas em 7 módulos. Na verdade, são mais de 50 aulas. Pensados cuidadosamente para você desenvolver cada detalhe necessário para você obter o poder de gastar bem. Esses módulos, no início, funcionam como um cubo mágico. Antes de você resolver um cubo mágico, aliás, eu tenho um aqui. Antes de você resolver um cubo mágico, ele parece ser impossível. Mas depois que você percebe que ele tem um método, um modo para você resolver, e que não importa como que ele esteja bagunçado, se você aplicar o método, o modo, você vai resolver ele, você vai entender que é a mesma coisa. Não importa como a sua vida financeira esteja bagunçada. Você vai olhar os módulos e vai conseguir aplicar e resolver. E se em algum momento alguma coisa mudar na sua vida e bagunçar de novo, aplica o método e você vai resolver. Mas o que tem nesses módulos? Bom, são 7 módulos. O primeiro módulo eu chamo de Dominando quem te domina. Aqui você irá entender o impacto que os hábitos têm na nossa vida. Hoje você já viu um pouco. Mas aqui você vai se aprofundar. Aqui você vai aprender como a forma que pensamos sobre as nossas capacidades influencia diretamente nas nossas decisões e na utilização do nosso potencial. Você vai sair desse módulo sabendo identificar e modificar os hábitos destrutivos. Além de sair entendendo quais são, ou quer dizer, qual é o seu tipo de mindset. E como alterar esses pontos pode influenciar de forma positiva no seu trabalho, com as pessoas, com o dinheiro, em nossos relacionamentos e até mesmo na criação dos seus filhos, caso você tenha ou caso pense em ter. É inevitável, depois desse módulo você começa a sempre prestar atenção na forma como você lida com as suas dificuldades e como você vai resolvê-las. No segundo módulo, é a sequência LDR. Quanto realmente custa para ter a vida que você tem? É isso que você vai aprender nesse módulo. Como fazer o seu levantamento de gastos definitivamente, ou seja, você vai fazer isso uma vez só. É claro, se você quiser continuar fazendo, você pode fazer. Mas aqui o método é uma vez só. Como diagnosticar se o seu custo de vida está muito alto para sua receita, para aquilo que você ganha? Calvin, é óbvio, se não sobra dinheiro ele está muito alto. Não. Às vezes nem é tão óbvio assim. Às vezes você está no 0 a 0. Às vezes até sobra dinheiro e você nem sabe. Se sobra dinheiro, se tem equilíbrio na sua vida financeira, aqui é onde você vai descobrir tudo isso. E é claro, você vai descobrir como fazer tudo isso aprendendo a maneira correta de anotar os seus gastos e de analisar também. O terceiro módulo, ainda sobre desenvolvimento pessoal, eu chamo dos 3 Cs da mente próspera. Aqui você irá sair com a consciência de como o nosso cérebro funciona e quais são as armadilhas que podemos cair. Obviamente, você precisa conhecer as armadilhas que o seu cérebro cai para você conseguir evitá-las, certo? Além disso, você vai entender por que algumas pessoas continuam fazendo
mesmo que algumas ou certas coisas, mesmo que essas coisas não sejam boas. Ou seja, por que elas continuam fazendo escolhas ruins? E como você vai entender como a gente se questionar, criticar os nossos próprios pensamentos, treina o nosso cérebro, treina a nossa mente para evitar situações desagradáveis. Ou seja, aqui você vai desenvolver um pensamento crítico. Além disso, você vai entender como o seu pensamento funciona e como ele é capaz de mudar a maneira como enxergamos a vida e como lidamos com ela. Principalmente lidamos com dificuldades. E esse aqui é um dos pontos mais altos do poder de gastar bem. Aqui você vai mergulhar profundamente nos seus sonhos e nos seus desejos e entender quais são suas verdadeiras metas, os seus valores pessoais, aquilo que você não abre mão. Você aprenderá como realmente fazer escolhas de acordo com aquilo que realmente faz sentido para você, independente do que outras pessoas podem pensar. Ou seja, aqui você aprende a ser protagonista das suas escolhas, da sua vida. No quarto módulo eu chamo de API, onde nós iremos identificar em qual momento de vida você está. Se você quer aproveitar mais a sua grana, se você deve aproveitar mais a sua grana com lazer, com estudo, com viagens, ou o que mais fizer sentido para você. Se você estiver no momento de pagar dívidas, se você estiver no momento de investir, é aqui que a gente vai entender tudo isso. E um dos pontos importantes também é como transformar sonhos em metas, de acordo com cada momento da sua vida. Isso vai te trazer autonomia para você poder fazer as melhores escolhas em cada momento da sua vida. Sempre que alguma coisa acontecer, você vai conseguir replanejar tudo. No quinto módulo é o clássico: classificação e qualificação dos gastos. Aqui a gente vai mapear o seu comportamento de gastos, classificando eles por relevância na sua vida pessoal. Não vai ser eu que vou dizer para você o que é importante ou não, o que tem que cortar ou não. Isso daí quem vai fazer é você. Quem vai decidir isso é você. Quem sou eu para dizer o que é importante ou não na sua vida? Aqui você vai conseguir enxergar exatamente como você gasta o seu dinheiro. E vai descobrir se você gasta bem ou mal. Você vai entender se aquilo que você está comprando realmente faz sentido. É aqui que você começa a entender como gastar bem o seu dinheiro e gastar o seu dinheiro com aquilo que realmente te traz felicidade, que te faz feliz, que faz sentido para você. E não por embalo, ou porque alguém falou que é legal, porque alguém falou que é gostoso, enfim. Não. Aqui você aprende a gastar o dinheiro em prol da sua felicidade. O módulo 6 eu chamei de Script OPEC. Só para você entender o que é um script. Um script é um roteirinho que você tem que seguir. Mas aqui eu falo que roteiros não servem, porque cada um tem uma vida diferente. Roteiros não, na verdade, o quadradinho não serve. Existem regras que a gente às vezes precisa seguir para algumas coisas acontecerem. Então, no script OPEC, você tem algumas regrinhas que elas são adaptáveis, que elas são capazes de te ajudar a enquadrar as regras do jogo de acordo com o momento que você está vivendo na sua vida. Então aqui você vai entender por que aqueles modelos de divisão 50, 30, 20 não serve, não adianta. Você aqui vai criar seu próprio modelo de divisão, a sua própria divisão. É como se você estivesse criando o seu próprio método de organizar as suas caixinhas de dinheiro. Isso vai te ajudar a criar, a mapear as suas metas também. E é claro, depois vai ter uma análise, que é dentro desse módulo também, do orçamento, dessas divisões que você mesmo criou para ver se realmente está fazendo sentido. E você vai precisar, talvez ou não, fazer algumas alterações. Isso daqui é mais uma das ferramentas que vai te permitir mais autonomia. Independente do momento que você tiver na sua vida, você vai conseguir aplicar isso aqui e vai reorganizar, remapear. Não vai ficar travado dentro do método quadradinho, porque o método quadradinho não está preparado para todos os momentos da sua vida.
porque ele é fechado. Mas aqui vai ser diferente. E o módulo 7, que é se, então. Por exemplo, se você estiver endividado, então vamos fazer tal coisa. Você sabia que existe mais de um tipo de dívida? Aqui você vai entender quais são esses tipos de dívida e o que fazer em cada uma das situações diferentes. Se você estiver completamente endividado, então terá um plano para você. Se você tiver dívidas, mas consegue pagar, então a gente vai entender se essas dívidas são saudáveis ou não. Agora, se você está querendo fazer uma dívida, por exemplo, eu estou querendo fazer um financiamento, a gente vai entender o momento certo de você se endividar. Porque sim, fazer dívidas eventualmente é necessário, mas tem um momento certo para isso. Bom, passados 7 módulos, preciso dizer para você que as aulas são 100% online. E você terá acesso imediato às primeiras aulas, além de acesso ao módulo Onboarding, que é um módulo para te orientar sobre como você deve assistir às aulas na sequência correta, onde estão os materiais para fazer download, por exemplo. Você vai ter acesso a uma plataforma com login e senha, podendo assistir quantas vezes e na velocidade que você quiser. Obviamente, além de poder contar com material de apoio, como planilhas, o diário de bordo e até mesmo aplicativos. Mas não se preocupe se você não tem muita habilidade com planilhas. Todo o curso foi pensado para você poder aplicar ele com papel e caneta. Não se preocupa com isso não. E se você prefere fazer tudo pelo celular, tem um módulo onde eu explico como aplicar os métodos dentro de um aplicativo que eu uso no meu dia a dia. Talvez você tenha tentado se organizar e não deu certo. Talvez você esteja pensando que agora não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa. Você vai tentar e não vai conseguir. E se eu te dissesse que dessa vez vai ser diferente por um simples motivo? E esse simples motivo é: você terá a chance de eu te ajudar. Pois é. Ao menos uma vez por mês, nós teremos uma aula ao vivo para tirar dúvidas sobre o curso, sobre o método, ou sobre alguma parte do processo que você está travado ou não está conseguindo. Eu vou te ajudar pessoalmente, contanto que você esteja lá, presente, para tirar a sua dúvida. Se você não tiver, aí fica meio difícil mesmo. Mas se por um acaso, o que pode acontecer, você estiver assistindo e não conseguir falar comigo, mas a sua dúvida outra pessoa tinha também, e você teve que sair por algum motivo, não se preocupa. Essas aulas vão ser gravadas e vão ficar disponíveis para você. Ou seja, pelo menos uma vez por mês, eu vou estar adicionando uma aula a mais no curso. O curso vai estar sofrendo atualizações constantemente. Então, mesmo que você só tenha 5 minutinhos ali na hora do almoço para você conseguir fazer o curso, você vai conseguir. Agora, eu não sei se é o seu caso. É muito comum as pessoas com dívidas perguntarem para mim se esse curso vai ajudar elas. Geralmente, dívidas estão ligadas a aspectos comportamentais. E se hoje você tem dívidas, provavelmente é porque pode ter feito escolhas erradas no passado. Ou não soube lidar com o dinheiro em algum momento específico da sua vida. Pode parecer que mais dinheiro resolveria o seu problema. E até pode resolver temporariamente. Mas investir em conhecimento é uma saída definitiva. Então sim, esse curso vai te ajudar a lidar com as suas dívidas. Uma das minhas alunas, por exemplo, ela tinha problema com as comprinhas da Shopee, essas comprinhas online que a gente vai fazendo sem perceber. Ela vivia cheia de dívidas. E, acredite se quiser, hoje ela continua fazendo algumas comprinhas, mas hoje ela não tem mais essas dívidas. O meu objetivo principal era me organizar financeiramente para poder sair do CLT, né? Apesar de ganhar relativamente bem, eu nunca tinha dinheiro para fazer absolutamente nada, nunca sobrava dinheiro. Porque eu sempre gastava tudo que tinha na conta, com besteira mesmo. Eu via dinheiro lá, achava que estava disponível para gastar, e era isso que eu fazia. E aí, dia 15, por exemplo, eu já não tinha mais nada na conta. 30 dias depois eu pensei,
Caraca, é possível, eu nunca pensei que eu ia conseguir isso. Mas o que me surpreendeu é que realmente eu consegui fazer isso e não foi uma coisa que assim eu tive que me matar para fazer, que eu achei que eu ia ficar, nossa, sem dinheiro nenhum para fazer nada. E não, eu consigo fazer tudo o que eu quero fazer e eu ainda consigo guardar um dinheiro. Eu tenho controle na minha vida financeira, né? Uma coisa que eu não tinha antes. O dinheiro me controlava. E agora Mas é claro que tem que ter presente, né? Então, de bônus, eu vou deixar algumas coisas aqui para você. Primeiro bônus, o curso Seu Primeiro Investimento, que vai te ajudar nos primeiros passos nesse novo mundo. Um efeito colateral do poder de gastar bem é começar a sobrar dinheiro na sua conta. E a gente não deixa dinheiro parado em conta corrente por aqui. Então, você vai precisar aprender aonde colocar essa grana. Mas não só onde colocar. Você precisa entender o porquê colocar. E para isso você precisa entender sobre os investimentos mais seguros que existem. Além de entender por que eles são considerados os investimentos mais seguros. Então tudo isso para te dar tranquilidade nos seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Tá aí. Seu primeiro investimento, um curso para te ajudar a começar a investir. O segundo bônus, Planner Financeiro. Desenvolvido pela minha equipe, um planner para te ajudar a manter o foco no seu desenvolvimento. Ele possui toda a metodologia do curso nele e ele vai te acompanhar mensalmente. Como eu falei, pensado para te ajudar a manter o foco na sua organização financeira. Obviamente, sem deixar de dar atenção para suas metas. Então lá tem o seu wishlist. Próximo bônus, grupo VIP no WhatsApp, onde você poderá compartilhar os seus desafios e contará diretamente com a ajuda da minha equipe, transformando sua jornada em quase uma consultoria particular. Além disso tudo, ao menos uma vez por mês vai ter uma aula ao vivo comigo, onde nós vamos poder analisar as suas finanças, tirar suas dúvidas e poder me perguntar qualquer coisa que você precise para te ajudar a desenvolver ali a sua organização financeira. Então, se você quer obter o poder de gastar bem e quer ter todos esses benefícios que eu acabei de falar e muito mais coisas que ele carrega por si só, que eu não citei aqui, se inscreve no botão abaixo e logo depois que você se inscrever, você vai receber um e-mail com login e senha para você acessar a plataforma, onde você terá acesso a tudo isso que eu acabei de explicar. E se por um acaso você não gostar do curso e ele entender que não é para você, que ele não serve para nada na sua vida, caso ele não atenda às suas expectativas, em até 15 dias você pode solicitar 100% do seu dinheiro de volta. Ou seja, o risco é todo meu, nada seu. Você tem 15 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Se você entrar e não gostar, eu te devolvo o seu dinheiro. Então agora você não tem nem desculpa para não testar esse troço aqui, né? Dê essa chance para você. Clica aí no botão abaixo, se inscreve e vamos lá para assistir as aulas.